Ai, vocês perderam, cara. Sensacional. Hoje é o dia da gente tocar música. Até com o meu ukulele aqui, comemorando hoje aqui na Casa Nova a exortação apostólica pós-sinodal do Papa. Tchau, querida. Fica titinão. Tem bebê que não vai dormir hoje. Os passarinhos cantam, mas eu não estou na Amazônia. Sim, pessoal, saiu a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. Meus caros, deixa eu só explicar para vocês o seguinte. A exortação apostólica pós-sinodal significa que é um documento no qual o Papa exorta, então ele é apostólico, ele é uma exortação e ele é pós-sinodal no sentido que acontece depois do sínodo. E o que quer dizer esse documento? Quer dizer que o Papa vai dar a palavra final sobre tudo que os bispos discutiram. Vocês sabem que eu estive lá na Amazônia durante os dias 6 a 27 de outubro, cobrindo todo aquele evento. Vocês sabem tudo que eu disse, sabem a minha opinião sobre o documento final, aquele que saiu lá em outubro, que eu critiquei pesadamente aqui. Mas agora o Papa Francisco surpreendeu o mundo católico e decepcionou os progressistas, os comunistas, hereges e, vamos dizer assim, aquele pessoal do Pacto das Catacumbas. Vamos lá então comentar esta exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, um vídeo tão esperado num momento tão importante da nossa igreja. É momento de festa! Hoje é festa lá no meu AP. Porque acabou. Acabou a conversa. Eu avisei lá no dia 16 de janeiro que a coisa iria acontecer exatamente assim. O que eu falei aconteceu. Não é porque eu sou um gênio, é porque a gente acompanha os fatos e tem um pouquinho de massa cinzenta e não tem amarras ideológicas suficientes para prever o que vai acontecer. Isso já está se tornando um habitué aqui do canal. Se você não é inscrito no canal, meu caro, inscreva-se, porque é muito importante a sua presença aqui e também para você ficar sabendo das coisas com uma certa antecedência, porque aqui nós somos especializados em análises. A exortação apostólica não fala de aprovação do documento final. Então cheque a sua inscrição, deixe o seu comentáriozinho já aqui, deixe o seu likezinho e vamos vapt-vupt aqui para o negócio que é importante. Pois é, amigos, acabou o sínodo. O sínodo agora oficialmente está encerrado e o Papa deu a sua palavra final. Ele finalmente publicou a sua exortação, a exortação chamada Querida Amazônia, que também é um tchau, querida. Ou melhor, vamos melhorar isso aqui. Tchau, querida. Para a rapaziada da Repan dos ecossocialistas. O pessoal da Rede Eclesial Panamazônica, comandada por Dom Cláudio Rumes e todo o pessoal ecossocialista que ajudou a fazer o Sínodo da Amazônia, tentou, mas não deu certo. Com a Querida Amazônica, essa exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, tudo fica muito claro. Padres casados, não passou. Mulheres ordenadas ao diaconato, não passou. Mulheres sacerdotes, não passou. Pecado ecológico, também não passou. Internacionalização da Amazônia, deixa eu ver. Não passou. Rito amazônico próprio, também não passou. Não. O Papa disse não. Você está ouvindo todo o pessoal aí que estava pedindo e clamando para o Papa aprovar essas coisas? Não aprovou. Tchau, querida. Fica titinão. O que o Papa quer para a Amazônia, é claro que tem de preservar a Amazônia, etc. Isso é tudo certo, é católico, tá bem bonitinho. Agora, ficar com essa história de que porque o povo precisa de Eucaristia, você vai relativizar uma disciplina milenar da igreja, que é o sacerdócio com celibato, isso é baboseira. O Papa disse, não. Nós precisamos de missionários e homens santos na Amazônia. Nada de padre casado, a tradição venceu. E como alguns blogs estão chorando, sim, a ala conservadora da igreja está feliz. Ou seja, Dom Cláudio Rumes, Dom Erwin Krautler, Dom Pedro Barreto, Dom Mário Silva, Dom Mário achou que a gente ia esquecer do senhor, Dom Jaime Spengler, Maurício Lopes da Repan, Irmã Irene, todo este pessoal aí, né, que precisa estudar até mais direito canônico, a turma do Pacto das Catacumbas, como é que fica agora? Acabou para vocês, promotores do ecossocialismo, por hora. Essa batalha agora está vencida e vocês agora terão de pensar em outra solução. Vocês armaram um circo verdadeiramente em Roma, porque a palavra é esta que vocês fizeram lá em Roma com o circo, expondo à Igreja Católica a vergonha nacional,
né, escandalizando o mundo com aquelas imagens de Pachamama entrando em igreja, né? Agora vocês saíram de mão vazia. Caput! Agora, meu filho, o documento do Papa vira magistério. Ele é publicado na Acta Apostolicae Sedii, ou seja, lá no Diário Oficial da União, vamos dizer assim, da Igreja Católica, vira magistério, né? E como eu adiantei há mais de um mês, o conto do vigário daquele pessoal, né, acabou e o Papa resolveu a escassez de padres dentro da Amazônia com a solução mais normal do mundo. Não é mandar frei comunista, nem diácono permanente casado. O Papa pediu para os bispos que enviassem e rezassem por padres verdadeiramente celibatários e missionários lá na Amazônia. Simples assim, qual o problema, gente? É o que a igreja fez por, sei lá, 400 anos na Amazônia. Se vocês ouvirem o chamado do Senhor e deixarem as suas dioceses, levarem o Senhor Jesus aos povos amazônicos, não tenham medo. Essa é a síntese disso, né? Não deixem que falsos missionários, falsos profetas, falsos pastores roubem o rebanho do Senhor. É hora de reconquistar a Amazônia que está protestantizada, a Amazônia que outrora foi católica, porque a teologia da libertação entrou, politizou tudo e os católicos saíram das igrejas de lá e foram para as igrejas protestantes onde se falava de Jesus. É hora de reconquistar o território. E essa exortação do Papa vai nesse sentido. É uma decepção para muitos que acharam que o Papa ia fazer besteira. Eu falei que não iria, porque o Papa, de certa maneira, está sendo pressionado por uma série de fatores que eu expliquei neste vídeo aqui e que nós precisamos entender que a coisa não é assim tão fácil de fazer. Não é que o Papa queria, é que o Papa, na verdade, ele já tinha anunciado aqui e ali que sinalizava este caminho. Ele deixou os bispos falar o que quiserem, né? Falaram lá, falaram e disse agora eu vou decidir porque eu mando esse negócio aqui. Então eu vou citar para vocês uma parte do documento papal que é importante, o ponto 87, em que ele diz o seguinte: a primeira conclusão é que este caráter exclusivo, ou seja, do sacerdote, recebido na ordem, deixa só ele, o sacerdote ordenado, padre, habilitado para presidir a Eucaristia, ou seja, para fazer os sacramentos. Esta é a sua função específica principal e não é delegável, diz o Papa. No ponto 90 ele continua: esta premente necessidade, ou seja, da Eucaristia, leva-me a exortar a todos os bispos, ouviu? Todo o pessoal aí comunista, ecossocialista, conservador, tradicional, tradismático, carismático, não importa, especialmente da América Latina, diz ele, a promover a oração pelas vocações sacerdotais e também a ser mais generosos, levando aqueles que demonstram vocação missionária a optarem pela Amazônia. Porque tá cheio de padre aí que quer fazer missão, vai para Roma, vai para Paris, vai para Chicago, vai para os Estados Unidos, vai para Denver, vai para Filadélfia, vai não sei para onde, mas ninguém quer ir lá, né, pegar, lutar com um mosquito do tamanho de pomba, com um jacaré, dormir numa tenda para evangelizar as pessoas de fato, né? Os que vão lá geralmente hoje em dia, desde os anos 80, é para fazer política. Eu quero saber onde é que estão os missionários vocacionados, como São José de Anchieta, por exemplo, que era um homem que ia pregar de fato aos índios no meio da selva. Vocês entenderam agora, meus caros? Ficou claro? O pessoal ecossocialista também? Vire probate, ou seja, diáconos casados com família virarem padres, não vai rolar. O Papa não abriu a exceção para a Amazônia. Penso que il celibato è un dono alla Chiesa. Secondo, io non sono d'accordo per permettere il celibato opzionale. Sobre o tema das mulheres, o Papa disse, claro, que elas têm que exercer a liderança que elas já exercem na Amazônia, mas obviamente não se confundindo com a função do sacerdote. Elas têm de ajudar a cuidar da comunidade, que é uma função sensacional que elas fazem lá. Tem de cuidar, mas nada de se confundir com o sacerdócio ou com o ministério ordenado. Isto não é para mulheres, desde que, deixa eu ver, Jesus veio. Então o Papa nega o diaconato feminino. Negou também o pedido da criação de um rito amazônico próprio. Não falou nada, apenas ele disse uma verdade, né, que é essa questão da enculturação, que deve ser entendida propriamente. Não é que a igreja deve ceder tudo, né, e se apropriar daquele símbolo e fazer uma pagelança. Não. O que a igreja deve fazer é o exemplo maior, mais lindo e mais belo de enculturação perfeita da história da humanidade, que é o milagre da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no tilma, né, naquele pano do São Juan Diego, lá na cidade do México, né, que é a enculturação perfeita, em que respeita a hierarquia, apresenta para o bispo, usa os elementos ali, mas os batiza e os eleva dentro da tradição do magistério
e das Escrituras. Existe uma questão importante que eu preciso tratar para vocês aqui em relação ao documento final, que valeria vários outros comentários, mas o importante é nós comemorarmos e rirmos na cara das inimigas, entende? Hoje é festa lá no meu AP. Primeiro ponto, então todos os pontos polêmicos foram rechaçados e o Papa não se apropriou deles na sua exortação. E outro é o seguinte, o documento final, existia um debate se esse documento final lá de outubro de 2019, se esse documento viraria magistério ou não. Porque existe lá um documento chamado Episcopale Communium, se não me falha a memória, e que esse documento, que é de 2018, 2017, não vou me lembrar certinho, mas esse documento diz que se um documento final, que os bispos chegaram à conclusão, como foi lá o de outubro, e o Papa aprova esse documento, ele vira magistério. Mas a questão é a seguinte, e foi resolvida hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, pelo Cardeal Baldisseri, que é quem comanda os sínodos dentro do Vaticano. Ele disse, o Papa não aprovou o documento final, ele não chancelou o documento final. O que ele disse na sua exortação é o seguinte, leiam o documento, eu apresento o documento para vocês podem ler, mas não estou aprovando porque eu não estou sequer citando o documento final. Então o documento final não é magistério. A exortação apostólica não fala de aprovação do documento final. Papa Francisco reconhece esse papel ao documento a ponto que o apresenta oficialmente e nos pede que o leamos, mas não se torna magistério, Então todas aquelas baboseiras que foram ditas lá no documento final não foram aprovadas e não virarão magistério da Igreja. Mas não se torna magistério. É apenas um documento que pode ter certas indicações e recomendações morais, mas que, assim, perto de uma exortação apostólica, infelizmente não vale muita coisa. Então, nós temos de considerar o que o Papa disse na exortação e esquecer o que aquele documento final fez. Muito diferente, viu, Dom Cláudio Rumes, o que o senhor está fazendo, fez lá na CNBB, hoje mesmo, eu estava lá na CNBB, na mesinha, sentado na conferência de imprensa, né, falando de que não, nós temos que ler o documento final. Não, meu filho, o Papa já descartou o documento final. E o que vale agora é a exortação. Acabou, pronto. E a exortação sempre, todo documento papal, etc., sempre vale se eles estiverem em consonância com aquilo que a Igreja falou há 2000 anos atrás. Então, assim, não tem conversa. E agora eu acho que a gente vale fazer algumas críticas aqui, mas são críticas muito pontuais em relação à exortação apostólica. Eu avisei que a exortação viria com ambiguidades. E de que forma que veio as ambiguidades nesta exortação apostólica, que é típica do Papa Francisco, é típica dos documentos que vieram depois do Concílio Vaticano II. Tem certas ambiguidades ali e aberturas para a interpretação. O Papa Francisco fez essa exortação como uma espécie de sonho, né? Ele fez um negócio meio Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho e tal, para a Amazônia. E uma visão muito romântica, muito assim, ele citou muitos poetas, citou o Pedro Casaldáliga, que é um bispo comunista lá, do São Félix do Araguaia, mas beleza, foi só uma citação de uma poesia. Citou o poeta Galiano, outro comunista, citou o Vinícius de Moraes, citou, acho que Euclides da Cunha e etc., entre outros poetas. Mas vários trechos da exortação têm pontos abertos e muito subjetivos, o que pode dar margem a interpretações dúbias, concorrentes, e nós não sabemos para onde isso pode levar. Então esse é um ponto muito complicado da exortação, que eu não posso deixar de falar aqui, mas no geral ela está sim bem interessante. E outra que vale uma questão aqui em cima dessa exortação, valeria um estudo mais detalhado sobre a questão sinodal, ou seja, desse processo de escuta de várias pessoas, de bispos, etc., para chegar a uma conclusão. Né? Então, esse processo de caminhar junto que o Papa Francisco quer fazer para a Igreja, ele está presente em toda essa exortação apostólica e valeria uma consideração, considerando, repetindo a palavra aqui, considerando, o sínodo alemão que vem aí, que está acontecendo, e também o próximo sínodo que acontecerá, se eu não me engano, no ano que vem. Então, meus caros, eu disse lá atrás, e aqui eu encerro este vídeo importantíssimo, eu disse lá atrás, se o Papa, disse para o pessoal ecossocialista, né, o pessoal comunista, revolucionário, etc., se o Papa decidisse contrário a vocês, do Pacto das Catacumbas, por exemplo, o que é que vocês fariam? Vocês obedeceriam o Papa ou vocês obedeceriam o pacto? É isso que eu quero saber agora que a porca vai torcer o rabo. E agora? Ele frustrou todos os planos de vocês, ficaram anos trabalhando. E agora? Vocês vão seguir a exortação apostólica ou vão seguir o documento final, o Pacto das Catacumbas e toda aquela porcariada lá que vocês fizeram? Vocês vão ser fiel ao Papa que vocês dizem que é tão assim maravilhoso, aberto ao diálogo? Ele ouviu vocês, mas ele fez o que ele quer porque ele tem esta prerrogativa na cadeira de São Pedro. E agora, vocês vão seguir quem?
Vocês vão ficar com o Santo Padre ou vocês vão abandonar e vão fazer a interpretação que vocês fazem, que é o que vocês sempre fazem. Pegam lá um documento papal e dão interpretações que vocês quiserem, que se lasque o magistério da igreja. Vai ser o pacto ecossocialista ou o Papa sucessor de Pedro? Mas eu acho que vocês vão na primeira opção, no pacto ecossocialista das catacumbas. E quanto ao mais, pessoal, nós nos vemos nos próximos sínodos que virão. Eu estarei. O pessoal de Roma, fique tranquilo que os meus olhos estão por todos os lugares, nossos informantes estão por aí, com ou sem credencial da mídia. Vocês sabem que a gente sabe de tudo o tempo inteiro. Graças a Deus, nós temos boas pessoas que sempre nos ajudam. E amanhã, obviamente, tem vídeo também, porque o Lula encontrará o Papa Francisco privadamente. E nós vamos ver se a gente consegue alguma informação privilegiada para passar para vocês e analisar este encontro estranho, né, do Papa recebendo o Lula. Amanhã tem mais análise. No mais, meus caros, a gente fica assim, ó, cantando, feliz, porque acabou. Vão chorar, podem chorar mesmo. Chora, neném.